Olá, pessoal. Começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, numa parceria com a CBDL. E como acontece todos os anos, né, depois de vários programas apresentando os CEOs, as companhias, das empresas, as realizações, os desafios da CBDL e as conquistas também, sem dúvida alguma, nós fazemos, né, uma retrospectiva do ano vivido, né, nesse caso 2024, e também alguma prospecção, algumas projeções para o ano seguinte, também nesse caso 2025. E hoje com a gente o Carlos Eduardo Gouveia, que é quem viveu mais intensamente tudo isso, desafios, conquistas, vitórias, né, prorrogações de conquistas e tudo mais. Carlos, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? E, sem dúvida alguma, sempre é bom conversar com você e conhecer um pouquinho mais da área de diagnóstico. Elias, muito obrigado. Mais uma vez é sempre um grande prazer estar aqui com você, compartilhando um pouco desse universo que é fascinante. Como você já vive há algum tempo, acho que você também já foi contaminado pelo diagnóstico, né? E, de fato, ele, sem sombra de dúvida, é o grande instrumento, a grande porta de entrada para uma saúde cada vez melhor para a nossa população. É a melhor ferramenta que a gente pode ter, tanto para a busca de uma terapia adequada para a cura, mas também para o outro lado, que é melhoria da qualidade de vida, cada vez mais dentro do conceito da prevenção. E a CBDL, como associação do setor, ela tem esse papel de disseminar cada vez mais hábitos saudáveis de vida através do correto uso de forma sustentável dessa ferramenta que é o diagnóstico, seja para uma triagem, seja para o diagnóstico em si, para o monitoramento de uma terapia, ou até verificar se o desfecho foi ou não alcançado. Então a gente tem aí um espectro bem grande, mas em que é fundamental o engajamento dos atores, sejam os profissionais de saúde, seja a própria indústria, seja, obviamente, o próprio paciente, aí como principal detentor dessa capacidade de escolha, de indicação, de busca de uma informação importante para ele no momento certo. É aquela história que a gente brinca do mantra: teste certo, na hora certa, para a pessoa certa, no ambiente certo. Essa combinação é que vai, de fato, trazer aí o melhor resultado. E para a CBDL, como você falou, 2024 foi um ano de grande impacto em vários aspectos. Eu acho que, do ponto de vista de associação, a gente começou uma nova diretoria, com muito gás, pessoal que já participava, mas que veio mais animado ainda, com novas ideias, novas propostas, e com uma participação muito ativa, né? Então, isso dá, obviamente, um dinamismo ainda maior para a entidade. Os desafios são cada vez maiores. E um dos desafios que era o crescimento, como que uma entidade teoricamente já estável, consolidada, há 30 e tantos anos de existência poderia crescer. E a gente conseguiu achar alguns caminhos interessantes. Então, hoje nós temos mais de 72 associados, obviamente as grandes empresas do setor, importadoras, fabricantes, distribuidoras, mas conseguimos avançar também em novas frentes, inclusive de apoio à inovação, ao desenvolvimento, à pesquisa, com startups e várias outras empresas que buscam, obviamente, um caminho ao sol, né, um espaço ao sol, e que enfrentam, aliás, por estarem no Brasil, já por default, já enfrentam muitas dificuldades. Mas fora essas, pelo fato de serem brasileiras, tem muitas outras que são conhecimento da regulação, conhecimento das políticas públicas de saúde, como verificar a melhor forma de se apresentar, ou seja, toda essa trilha que tem que ser feita por um empreendedor que quer atuar no setor de saúde. Então, além das empresas tradicionais, nacionais, multinacionais, a gente tem conseguido atrair várias empresas inovadoras, startups, e que têm aí, muitas vezes, estão ainda embrionárias, nem existem legalmente, mas querem avançar. Então, esse acolhimento foi muito importante na categoria de empresas inovadoras. Nós criamos uma outra categoria de distribuidores, Elias, que já era um anseio antigo e cada vez mais tem atraído novas empresas, que têm aí, obviamente, já partilham ou partilhavam das informações da CBDL através das empresas representadas e muitas vezes careciam de alguns apoios, seja na área de logística, seja na área tributária.
e que, ao se associarem à CBDL, eles podem passar a fazer parte dos grupos de trabalho e aí se beneficiando de várias informações, vários treinamentos e até mesmo acordos de cooperação que nós temos estabelecido com grandes empresas que prestam serviço para o segmento. Então, descontos em armazenagem, algum benefício fiscal e assim tantas outras possibilidades. E, por fim, as empresas prestadoras de serviço para o setor de diagnóstico. Então, as empresas que atuam no setor jurídico, no setor regulatório, com avaliação de novos produtos e preparação de dossiê para registro na Anvisa, avaliação de tecnologia da saúde para submissão na Conitec ou na ANS, operadoras logísticas e tantas outras que fazem parte do ecossistema. Então, o objetivo de ter todos esses empresários e suas empresas na CBDL é exatamente ter cada vez mais legitimidade para falar do nosso ecossistema e conseguir, assim, obviamente, fazer o mercado crescer de forma responsável, sustentável e gerando cada vez mais um awareness sobre o setor e, obviamente, trabalhando melhor determinados temas junto aos principais agentes da saúde, seja Ministério da Saúde, Ministério da Indústria e Comércio, Anvisa, ANS e tantos outros, né? Então, eu diria que, para começar a nossa conversa, eu já diria que esse foi um grande desafio, extremamente bem atendido aí no seu objetivo, né? Acho que a gente conseguiu cumprir bem. E, obviamente, 2025 vai continuar nessa batalha para trazer cada vez mais empresas do segmento. Tivemos um aumento no quadro associativo de praticamente 50%, né, Carlos? Foi bem significativo, né? Foi bastante. Obviamente, já não tem mais tantas empresas de grande faturamento, mas a gente consegue atrair empresas que estão em fase franca de crescimento, né? E que tem grande possibilidade. Nós temos alguns associados que antes estavam conversando na nossa festa de confraternização. Um associado que antes do Covid faturava, a expectativa era 6 milhões no ano. Hoje ele fatura 7 milhões, 8 milhões por mês, para você ter uma ideia. Então, obviamente, o Covid deu um impulso e ele, de forma muito hábil, trouxe várias tecnologias do seu parceiro internacional e conseguiu rapidamente se estruturar em outro patamar. Então, assim como esse, tem várias outras empresas que precisam só desse empurrão, desse apoio, né? E esse apoio muitas vezes vem até de iniciativas que talvez ninguém dê tanta atenção, mas que são fundamentais. E aí vai o tema tributário. Nós já discutimos a exaustão qual foi o impacto, ou qual teria sido o impacto negativo do PIS/COFINS, que da noite para o dia saíram de zero e foram para alíquotas muito elevadas, e mais o imposto de importação, seja um pela Receita e outro uma atitude da própria indústria, do Ministério da Indústria e Comércio. Em ambos os casos, nós fomos surpreendidos, mas graças a uma união de esforços do próprio setor, o apoio legislativo de um deputado federal, Alencar Santana, no caso, nós rapidamente conseguimos virar o jogo e voltar à situação original, o que nos permitiu a tranquilidade para continuar navegando sem nenhum impacto ali na ponta com o nosso cliente ou principalmente com o paciente. Então não houve interrupção e o prejuízo, entre aspas, temporário, acabou sendo absorvido pelo próprio setor. E durante a reforma tributária, que foi uma pauta durante quase todo o ano, inicialmente na Câmara, nos diversos grupos de trabalho, nas comissões, nós conseguimos, juntamente com as outras entidades do setor de dispositivos médicos, aí numa grande aliança, que é a ABIS, Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, a gente conseguiu pautar o nosso tema e com o objetivo de manter a neutralidade do setor. A gente entende o esforço que era para ser a reforma tributária, era um esforço de grande simplificação do mecanismo de recolhimento, até para reduzir o custo do Brasil, e por conta disso a gente não queria nenhuma benesse ou um benefício
muito grande, o esforço teria que ser coletivo, então a neutralidade seria o legítimo pleito nosso. Só que nós fomos surpreendidos ali no meio do caminho, com vai, volta, tira o nosso produto da lista dos 60% de redução em relação à alíquota básica, que era exatamente a conta para manter a neutralidade, coloca de volta, vai para 100, volta. Ou seja, foi uma discussão longa, até o último momento. Na noite lá que foi votado, a gente conseguiu ainda voltar ao pleito nosso original, porque tinha sido alterado, graças ao esforço conjunto com alguns deputados também, e foi para o Senado. No Senado, nós mantivemos a situação do setor de diagnóstico, e o setor de dispositivos como um todo acabou saindo perdendo no Senado, alguns itens saíram fora. Quando voltou para a Câmara, teoricamente voltou à relação anterior, ou seja, a Câmara não aceitou a maioria das mudanças do Senado, de tal forma que a gente deve manter a neutralidade. Vale a pena, obviamente, a gente olhar o texto agora de forma completa para ver se não tem nenhuma surpresa que mereça aí uma correção, mas a princípio a gente conseguiu atingir também o nosso objetivo. Então, eu diria, aumento de associados, a questão tributária e um foco muito grande em inovação. Aí, graças ao esforço de toda a nossa equipe interna da CBDL, aí, jornalistas abrangidos, você, Maurício Santini, toda a equipe da YouCare, né, a gente conseguiu, através de diferentes meios, seja a nossa newsletter, o próprio site, aqui o programa, que é um programa que acho que já está consolidado, né, Elias? É o primeiro grande programa que mostra as dores e as glórias do empreendedor no setor de diagnóstico in vitro. Ele traz um panorama muito completo, abrindo, desnudando um pouco o setor, mostrando aí as várias oportunidades, seja para quem é do próprio segmento, mas principalmente para quem é de fora, para tentar entender. E a gente conseguiu dar um foco na parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mostrando aí o que o setor tem trazido de diagnósticos inovadores, seja para tanto a ampliação da testagem, com novos locais, novas ferramentas, point of care principalmente, ou do outro lado, os diagnósticos inovadores para as terapias avançadas, que foi um dos temas preferidos neste ano para a gente abordar, seja em congressos, seja em eventos. Lá no começo desse ano, no Einstein, nós fizemos um evento que foi marcante, exatamente sobre isso, e terminamos no Rio Health Forum, no Rio de Janeiro, em novembro, também com um evento de dia inteiro, com todos os grandes atores, Ministério, OPAS, Anvisa, ANS, a indústria, as sociedades médicas, Fiocruz, INCA, Butantan, Nutera, Fundação ProSangue, debatendo de uma forma muito ampla e aberta o papel do diagnóstico para achar o paciente que pode ser elegível para essas terapias e qual o momento delas aqui no Brasil e perspectivas. E a gente vê como o diagnóstico é importante. Você fala hoje de uma terapia celular, como CAR T-cell, para um câncer hematológico, um linfoma, leucemia, como uma das grandes esperanças, na verdade já realidade para cura, em 3, 4 meses. Isso era impensável há poucos anos atrás, e quem sabe isso servir para câncer de tumor sólido, já tem muita novidade nesse setor, acabei de ver lá em Taiwan, agora num congresso, que eu fui representar a CBDL, ou mesmo para novas utilizações como as doenças autoimunes, né? E aí o universo é enorme. A gente pode falar de lúpus, pode falar de miastenia grave, pode falar da doença que a gente já comentou, que é o SPS, a doença da pessoa rígida, e tantas outras que eventualmente ele vai ter uma função aí fundamental. Mas sem o diagnóstico, nada adianta. Então, você tem que ter essa consciência de que diagnóstico e terapêutica tem que estar muito unidas para, de fato, você ter um acesso adequado no momento certo e um custo cada vez menor. Então, o investimento que se faz em diagnóstico,
ele é altamente rentável porque ele traz um retorno, uma redução de custo em termos de saúde pública, uma maior assertividade da terapia e, obviamente, uma jornada de paciente muito menos sofrida para o cidadão ali na ponta, né? Perfeito, perfeito. Aí você falou muito bem dessas palestras, dos congressos, né? Mas antes de falar sobre isso, que eu gostaria que você discorresse sobre esse tema, principalmente, né? Pelo ano intenso que você teve de viagens, de participações e tudo, então você falou, né? Da importância do diagnóstico na hora certa, tal, mas também precoce, em especial, né? E Sim. também a campanha que vocês, né? Pela CBDL vem desempenhando. E na sequência, Carlos, falar também desses congressos que você viveu em todos os continentes praticamente, né? Você teve presente. O que você trouxe de mais rico e também pela oportunidade da CBDL participar com estandes, né? De alguns desses eventos, como do 49º SEBAC, da FISWEEK, enfim, pudesse discorrer sobre todos esses temas. Eu acho que tem aí vários pontos. Acho que, de fato, a CBDL tem sido convidada de uma forma bastante frequente para participar, com contribuições efetivas, através de palestras, seminários, workshops, mas também até ajudando a formar uma grade em vários desses eventos. E aí eu destaco, como você falou, o Congresso de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, Congresso de Análises Clínicas, em ambos a gente deve fortalecer ainda mais a nossa participação no ano de 2025, até de uma forma mais intensa, essa é a ideia. O FISWeek, eu acabei de voltar na sexta-feira, foi agora, segunda-feira, anteontem, eu estive numa reunião de final de ano também, já assegurando que estaremos juntos com eles, numa participação mais efetiva ainda, tivemos também com o stand, e aí um momento até e um ambiente um pouco diferente do que nós estamos acostumados, mas que envolve todo o setor de saúde. Não é só análises clínicas, medicina laboratorial, e sim a cadeia de valor de saúde como um todo. Tem um impacto diferente. Estivemos em congressos internacionais, aí de dispositivos médicos nos Estados Unidos, estive também na Europa, na Áustria, representando também a CBDL. O congresso, na verdade, é um curso avançado em diagnóstico, que já vai para a sua 14ª versão em Annecy, dentro da Fundação Merrier, e aí com participação de atores do mundo inteiro, da própria OMS, que fica ali do lado em Genebra, do CDC dos Estados Unidos, Bill e Melinda Gates Foundation, e tantos outros atores representando ministérios de saúde, agências reguladoras do mundo inteiro. É um ponto de encontro internacional onde se debate só e unicamente diagnóstico. E aí, dentro do conceito de políticas públicas de saúde, tentando promover cada vez mais acesso. Fora esses, a novidade foi esse de Taiwan, que eu fui convidado para falar, era um Healthcare Forum, o primeiro que eu participei, e que traz já como tema algo muito interessante na linha do que eu acabei de falar há pouco, que eles unem lá, que é a terra dos microchips. Então, por conta disso, obviamente, inteligência artificial está sendo extremamente debatido lá, e eles já abordam de uma forma, uma visão envolvendo 3 áreas muito claras, que é MedTech, Biotech e Inteligência Artificial, e como unir os 3. E aí ganhar escala, ganhar velocidade e trazer soluções cada vez mais adequadas ali para o paciente. Inteligência Artificial foi tema desse evento, mas também, como você sabe, do nosso encontro com o Papa. Eu participei de um seminário, semana inteira no Vaticano, com vários representantes de outros países latino-americanos. A delegação brasileira era bem extensa, a ANS presente, a Abrange, vários outros representantes do setor, até de operadoras de saúde, e dos outros países, também representantes de ministérios de saúde, de governos, foi bem rico, e discutindo a sustentabilidade do sistema, olhando até um pouco mais sobre o ponto de vista da saúde suplementar, nesse caso. Mas o auge foi na quarta-feira, quando a gente teve a oportunidade de fazer uma devolutiva para o Papa. E porque há 2 anos atrás, 2, 3 anos,
ele trouxe o tema da inteligência artificial como algo estratégico para o Vaticano e, na verdade, como líder mundial, para que todos olhassem para isso. Convidou Google, Amazon, Microsoft, Apple, para falar, olha, eu reconheço que inteligência artificial já é uma realidade. Não quero discutir se vai ou vem, já é a realidade. Mas o ponto que ele abordava é que ela tem que ser usada de fato para o bem da humanidade, né, de uma forma clara, transparente. E para isso ele provocou. Ano passado, os diretores da ANS já estiveram nesse seminário e trouxeram para o Brasil essa lição de casa, como que a gente poderia, aqui no Brasil, tratar o tema. E eu, pelo Ética Saúde, que é uma entidade de autorregulação do setor, da qual a CBDL faz parte, aceitei o desafio e aí comecei, junto com os meus colegas lá, a debater e a promover eventos tratando do tema. Alguns virtuais, outros presenciais. A gente fez uma ampla discussão e decidiu se incorporar ao marco de consenso para colaboração ética multissetorial um parágrafo específico sobre isso, tratando exatamente da necessidade que todos nós, sabendo da necessidade de nos evoluirmos ou nos desenvolvermos dentro desse ambiente que tem a inteligência artificial, mas usando-a de uma forma aberta, transparente, ética, dando o devido conhecimento para quem vai ter a sua informação gerada a partir de lá, e de uma forma que ela traga resultados positivos de fato para a humanidade, dentre outros aspectos, né? E lançamos esse marco de consenso revisado no Rio Health Forum, em novembro, e tivemos lá no ato já 22 adesões de entidades diferentes, e isso continua acontecendo, e aí nós fomos, na quarta-feira, dentro desse seminário, entregar em mãos para o Papa esse documento atualizado, e obviamente ele ficou muito surpreso até, porque foi uma devolutiva real, né? Foi uma entrega de algo que tinha sido compromissado, mas que obviamente todo mundo tem sempre as dúvidas, vai acontecer ou não, mas a discussão já acontece e o Brasil já é um defensor disso de forma veemente. E você teve a oportunidade de apresentar isso pessoalmente para o Papa, né? Uma Pessoalmente. Momento único, Elias. Momento único e surreal. Na verdade, é algo que a gente sempre fala, mas é tão distante. Estava eu lá, junto com o resto da delegação, entregando o documento para o próprio Papa Francisco, cujo aniversário acho que foi ontem, inclusive. Olha, que bonito. Um momento muito especial, sim. Parabéns, viu, Carlos? Imagino. Carlos, outra passagem que eu acredito tenha sido muito enriquecedora, né, foi um encontro com membros do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MEDIC, e a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, né, do Brasil. Então, porque são olhares distintos, mas sem dúvida alguma conspirando, né, para o mesmo objetivo que é a saúde. Isso trouxe, na verdade, uma nova rota de trabalho para a própria CBDL. Então, fora do ambiente tradicional que nós conhecemos, que é Anvisa e Ministério, abriram-se aí várias portas. O fato de estar junto com o MEDIC e OPAS mostra quão importante é o setor de saúde para o desenvolvimento do próprio país. E, na verdade, a OPAS entra aí com um papel até de levar muito mais coisa para o resto da América Latina. E podendo o Brasil ser até o elo da cadeia que produza determinadas novas tecnologias, mas o fato é que essa integração no nosso continente ela é mais do que necessária, ela realmente se faz assim urgente. E eles têm todo o apoio, inclusive com uma nova linha de fomento até para pesquisa e inovação dentro do nosso segmento. É um mandato novo da própria OPAS e que eles estão levando muito a sério e que a gente pode trabalhar em conjunto, e essa é a ideia. E a primeira demonstração dessa linha de atenção é exatamente na questão dos diagnósticos inovadores para terapias avançadas. Então, eles têm um interesse nos ambos aspectos e vão nos apoiar, já confirmaram. A doutora Socorro Grossi e a equipe já confirmou que durante o ano de 2025 continuaríamos aí com eventos, com discussões, com novas possibilidades.
E aí, Elias, eu trago também como uma nova oportunidade de aproximação a própria ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem um grande interesse, tem trabalhado muito no conceito de linhas de cuidado, né? E que a gente, pelo diagnóstico, pode fazer toda a diferença, ajudando a reduzir o custo como um todo para acesso à saúde através do diagnóstico precoce, né? E no momento certo, então, para a pessoa certa. Então, acho que aí a gente começa a ter, talvez até um pouco mais de trabalho, mas um trabalho muito bom, que vai trazer resultados, com certeza, aí no médio prazo, né? Com certeza, parabéns. E como foi o ano foi muito intenso, se a gente fizer uma retrospectiva completa, vamos acabar lá para 2027, né? Vamos até 2027 contar tudo o que aconteceu nesse ano, mas gostaria que você trouxesse mais algum detalhe que você gostaria de apresentar de 2024 e principalmente, Carlos, o que que a gente pode esperar para 2025, né? Quais os desafios e principalmente as conquistas a serem alcançadas no próximo ano? Um dos grandes pontos de atenção que a gente vai usar, vai ter em 2025, é esse desenvolvimento desse radar do diagnóstico no Brasil, que são os vazios de atenção à saúde, onde não se faz nada em termos de diagnóstico, ou, por outro lado, onde se faz e você acaba tendo informações de caráter epidemiológico essenciais para o gestor de saúde pública tomar uma ação rápida e efetiva. Ou, por outro lado, a outra grande área usuária é o próprio inovador, aquele que eu comentei há pouco, que precisa ter uma ligação com a realidade do mercado. Qual é a real demanda do mercado brasileiro? Pelos mesmos produtos que já existem lá fora, ou teria alguma característica diferente? Por que uma determinada cidade com 15, 20 mil habitantes não faz determinado teste? Será que ela não faz ou ela manda para um laboratório de referência? Possivelmente é isso. E dependendo da área, não tem problema, é aceitável. Porém, em algumas outras, sim, tem um problema muito grave, porque o tempo para a amostra ir e para voltar ao resultado, você eventualmente deixou de tratar uma pessoa no momento que ele precisava ser tratado. E aquilo pode virar uma epidemia, pode virar um surto, uma coisa muito mais grave, porque não foi visto a tempo. Então, a gente quer mostrar que, de repente, ali, se tivesse um equipamento mais robusto, menor, custo menor, você conseguiria atender a necessidade no próprio local. E usando toda a expertise que o pessoal laboratorial tem, o controle de qualidade e assim por diante. Então, a gente ajudaria o mercado a continuar crescendo, dando uma resposta, obviamente, cada vez mais rápida ali para a população. Então, eu destaco, de fato, o observatório como uma grande estrela para 2025. A semente dele já foi lançada e 2025 ele vai ter aí um grande desenvolvimento, sem sombra de dúvida. O primeiro foco, resistência antimicrobiana, que é um dos pontos que a gente tem que trabalhar. Então, deu para perceber que a inspiração e a transpiração continuam firmes aí, né, junto à CBDL, ao seu trabalho, né, e também dos associados, sem dúvida alguma. E parabéns, Carlos, sem dúvida, a gente cada vez mais admira os associados com o nosso programa, cada programa, e agradeço mais uma vez a confiança e por poder participar de um projeto tão arrojado que você criou e desenvolveu há 2 anos, né? E certamente a gente vai mostrando cada vez mais um pouco da preocupação dos valores, né, de quem cuida da nossa saúde. Então, parabéns por essa iniciativa e agora vou deixar para você convidar quem está nos acompanhando, né, também de fazer as honras da casa com as festas de final de ano, já deixando aí o convite para continuar com a gente em 2025. Não, com certeza. Para a CBDL é muito importante contar com todos os seus associados, com todos os amigos, todas as pessoas interessadas no setor, que tragam suas ideias, sugestões e, principalmente, boa vontade de trabalho, porque coisa para fazer a gente tem, mas a gente precisa, de fato, de pessoas engajadas na mudança aí desse paradigma, sair da área da doença e cada vez mais ir para a prevenção, vida melhor, por mais tempo e de forma muito mais adequada. Então, eu faço esse convite, continuem acompanhando, seja no nosso site, sempre com muitas novidades, seja na nossa newsletter, se você ainda não a recebe, por favor, se inscreva pelo próprio site, pedindo para recebê-la, e principalmente acompanhando o programa aqui com Elias, que cada vez traz mais novidade
e pessoas que são verdadeiros heróis dentro do segmento da saúde. E da minha parte, agradeço a todos a gentil e a atenção de todos vocês aqui em acompanhar esse nosso bate-papo. Muito obrigado. E Elias, Feliz Natal para você, Feliz Ano Novo e para todos que nos assistem. Amém. Nós todos, em nome do Carlos da CBDL, desejamos então a você também um Feliz Natal, um maravilhoso 2025, um abençoado 2025 e continue com a gente aqui, inscreva-se no canal, acompanhe as mídias sociais da CBDL, compartilhe os programas, porque você já sabe, o diagnóstico por dentro do mercado foi feito para você. Obrigado então, pessoal, e olha, até o próximo programa. Tchau, tchau.